Olá, Teresópolis. Eu sou o Nelson Filho e estou aqui para apresentar o programa OAB em Foco. Como você sabe, toda segunda-feira, a partir de 9 horas, no canal 4 Diário TV, da sua TV local, TV a cabo, nós estamos apresentando um programa jurídico patrocinado, realizado pela 13ª subseção da OAB Teresópolis. Sob a presidência do Dr. Jefferson de Faria Soares. Meu trabalho tem aumentado. Essa semana, o Dr. Jefferson trouxe a Teresópolis 2 representantes da OAB Prev, um da OAB Prev Rio e outro do Rio Grande do Sul, o Dr. Álvaro e o Dr. Clécio. Eles estiveram aqui em Teresópolis e nós fizemos uma reportagem. Essa reportagem, ela coincide com a matéria que nós já fizemos sobre mães contra a pedofilia e teria que ir ao ar na mesma semana, ou seja, essa semana que se inicia aqui agora. Então nós tomamos a medida de fazer 2 programas diferentes. Eu agora estou aqui para apresentar a você o OAB em Foco Especial, edição OAB Prev. Fizemos uma reportagem, uma entrevista com o Dr. Álvaro, que é o presidente da OAB Prev, que vai dizer para você, amigo advogado teresopolitano, a importância de ter um plano de previdência privada. É isso que você vai assistir agora. Mas não se esqueça de nos prestigiar também no nosso programa OAB em Foco, essa semana falando sobre mães contra a pedofilia. Assista aí com a gente, OAB Prev Especial. Um abraço e até o próximo programa. Amigo advogado, você pensa no seu futuro? Como é que você está imaginando a sua aposentadoria? Perguntas assim fizeram o Dr. Jefferson trazer 2 convidados especiais para a gente aqui hoje. Dr. Jefferson, presidente da 13ª subseção Teresópolis, trabalhando pelo futuro do advogado em nossa cidade. Nós temos hoje aqui ao meu lado o Dr. Álvaro Luiz Fernandes, que é diretor-presidente da OAB Prev Rio de Janeiro. Ao lado do Dr. Jefferson de Faria Soares, nós temos o Dr. Clécio Roberto Olson, que é um dos criadores, idealizadores e fundadores do plano OAB Prev. Eu vou passar a palavra para o Dr. Jefferson, como presidente da nossa 13ª subseção, para dar as boas-vindas aos nossos convidados e até justificar de onde vem essa preocupação, doutor. O que o senhor pretende fazendo essa integração com a OAB Prev? Bom, Nelson, é um prazer estar aqui novamente, né? Hoje com 2 ilustres pessoas, personalidades, né, convidadas por nós. É uma preocupação nossa realmente ter garantido o futuro do advogado após o exercício da sua profissão. Vemos hoje que todo aquele recém-formado, aquelas pessoas que saem da faculdade, pensam muito no concurso público, na expectativa de, no futuro, se aposentar e ter uma tranquilidade financeira. Mas nós, na condição de advogados, e apaixonados pelo direito, pela profissão, nós também nos sentimos obrigados a trabalhar, a lutar por uma aposentadoria justa e razoável para o advogado. Então, sabemos da existência da OAB Prev, sabemos que é um plano que interessa muito à nossa classe, e por essa razão convidamos essas ilustres pessoas, Dr. Álvaro Luiz, ele é diretor da OAB Prev Rio de Janeiro, Dr. Clécio, que é um dos fundadores, para trazer para Teresópolis as informações necessárias para que todos tenham conhecimento, para que todos aqueles que se interessem, queiram participar de uma previdência privada, possam se engajar nessa nossa idealização de um futuro garantido para o advogado. O senhor vê, né, doutor Jefferson, eu tenho 44 anos e aos 18 anos de idade eu tive a oportunidade de trabalhar num banco privado, que foi o Bradesco. Com 18 anos eu trabalhei no Bradesco. E lá, desde o Bradesco, nós tínhamos um incentivo para aderir ao plano de previdência privada do banco. Tinha aquela política de incentivar o jovem a já se preocupar com o futuro, né? Não fique dependendo só da previdência privada, do governo. Faça um plano particular. E eu não fiz. Hoje eu me arrependo amargamente, porque talvez eu estivesse aí me aposentando com 50 anos de idade, com um bom plano de previdência privada. Então o que eu percebo é que falta essa cultura no povo brasileiro de se preocupar no futuro e confiar em planos de previdência privada. Aí eu pergunto, doutor Clécio, qual a origem, qual a parte histórica da OAB Prev? Bom, em primeiro lugar, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao Dr. Jefferson o convite para a participação nesse programa e dizer a você o seguinte, que tudo tem um histórico. Nós, na OAB, temos um histórico. Mas você focou um aspecto, Nelson, que eu considero extremamente importante, até para esclarecimento dos nossos colegas. A relação que você falou em relação ao seu período no banco,
que você poderia ter feito um plano de previdência privada. Nós, depois de quase 40 anos militando nessa área, nós aprendemos que o que você iria adquirir no banco era capitalização. Eu me recuso a aceitar o termo previdência privada. Mesmo porque a própria legislação que regula essa matéria, ela faz a distinção extremamente clara. Ou seja, entidades com fins lucrativos e sem fins lucrativos. O nosso grande sonho, na condição de autônomos, era nós termos um fundo e que nós não precisássemos transferir os lucros, os resultados desse fundo para entidades que estavam no mercado, no caso, entidades financeiras como os bancos. Eu, quando encontro e faço as palestras, colegas que estão militando e têm planos desse banco, eu digo sempre, olha, realmente você é digno de aplauso. Por que é digno de aplauso? Porque ele faz parte de uma minoria do povo brasileiro que tem cultura securitária. Coisa que a grande maioria do povo brasileiro, você focou com muita propriedade, não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu dou a eles os pêsames, porque eles estão pagando 60%, muitas vezes a mais, para ter o mesmo teor de benefício que você tem num fundo, e eu tiro já o ABPREV, qualquer fundo de pensão sem fins lucrativos, em que o resultado financeiro reverte todo em benefício do participante. Em relação à nossa história, à nossa luta, realmente ela vem nesses anos todos, porque nós nos deparamos com isso que você se referiu também, a falta de cultura securitária do povo brasileiro como um todo. Não trabalho só a nossa classe. Nós tivemos a participação, junto com o professor Rio Nogueira, da constituição dos maiores fundos de pensão do Brasil. Mas essa falta de cultura securitária é uma coisa extremamente grave. Isso, para comparar, você vê o seguinte, um jovem nos Estados Unidos ou na Europa, ele entra no mercado de trabalho, ele quer saber como é que ele vai sair do mercado de trabalho. Ele não assina o contrato de trabalho sem saber como é que ele vai sair. O jovem brasileiro, ele entra no mercado de trabalho, ele quer saber quando é que ele vai comprar o primeiro carro, se possível o carro importado. Isso é questão de priorizar o status em detrimento da segurança futura. E eu vi um grande palestrante uma vez dizer, o que é o status do povo brasileiro? Você sabe o que é o status do povo brasileiro? Não. É comprar uma coisa que ele não precisa com dinheiro que ele não tem para impressionar quem ele não gosta. É verdade. Normalmente, esse é o reflexo do status. Mas então isso, no caso específico da OAB, nós começamos, o primeiro projeto para a OAB foi apresentado em 1971, para a OAB do Rio de Janeiro. Depois de 71, nós fizemos mais de 100 palestras em colégios de presidentes de órgão, presidentes de caixa, dizendo ao advogado que nós tínhamos condições de criar o nosso próprio fundo. E essa luta foi até 1993, quando eu encontrei em Santa Catarina um jovem advogado, brilhante advogado, em quem eu rendo as minhas homenagens no país inteiro, Dr. Jefferson Cravichinchim, o nome é complicado, mas a atuação do Jefferson e o trabalho que ele exerceu foi muito grande. Porque a partir da entrada dele, nós detonamos o primeiro estado em Santa Catarina e depois, então, se discorreu pelo país inteiro. Tivemos que aprovar em todos os conselhos estaduais, diga-se para os advogados, que pensam muitas vezes em segurança do nosso plano, esse plano foi aprovado por todos os conselhos estaduais de todos os estados, por unanimidade, com exceção do Rio de Janeiro, que teve um voto contra. O único estado que teve um voto contra. Sabia, né, doutor Alvo? Sabe? Muito bem. Nós somos originais em tudo. Então é o seguinte, e depois aprovado pelo Conselho Federal. Então, isso também é o símbolo de segurança do plano da OAB-PREV. Começamos lá em 1995, em Santa Catarina, com 800 advogados. Hoje nós estamos com um universo de quase 70 mil. Nós temos um patrimônio que ronda em torno de 350 milhões de reais do fundo de pensão da OAB. E eu me dirijo a você, advogado, com toda a tranquilidade para dizer o seguinte, nós estamos diante do maior fundo de pensão do Brasil, não tenham dúvida quanto a isso. Isso é uma situação irreversível. O maior fundo de pensão brasileiro tem 140 mil participantes. Nós temos 750 mil advogados inscritos na OAB. É isso, rapidinho nós vamos chegar aos 200, 300 mil. Quem é o maior fundo de pensão? A exemplo do que acontece nos Estados Unidos, os pension funds, o maior fundo de pensão é dos professores. Né? Então, essa realidade é que nos desenvolvemos a parte histórica do fundo da OAB-PREV. Aí eu faço uma pergunta, doutor Álvaro. A quem é destinado esse plano? Só advogados, familiares? Quem é cliente da OAB-PREV?
só pode participar da OABPREV exatamente como é um plano fechado, só para os advogados, seus familiares e funcionários da seccional, das caixas, funcionários da ordem, né? E ele tem uma principal característica aqui, complementando o que o doutor Clécio estava falando, exatamente e isso deu muito trabalho para ser montado, como nós não temos a preocupação de dar lucro, né, toda a lucratividade é revertida ao nosso participante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Qualquer fundo aberto que a gente compra, né, um fundo de pensão, eles chamam fundo de pensão, na verdade não é, num banco, uma taxa de gestão de ativos, ou seja, o que o banco te cobra por mês para administrar o teu dinheiro, você vai comprar renda fixa, você vai colocar em ação, que tipo de ação, etc., ele cobra, o banco que cobra menos, cobra 2,95. A média é de 3,5% a 4%. Né? A OABPREV cobra 0,30%. Então o senhor vem responder uma pergunta que eu faria logo em seguida. Pois é, isso que eu estou falando. Antes eu vou até dizer para você ver a dificuldade, né? Nós temos aqui o doutor Clécio, que deu uma aula em poucos minutos, poucos segundos, ele resumiu toda a história da OAB, já falou da segurança que tem a OABPREV e tal. Até fiquei um pouco sem perguntas para ele fazer, tem que ser sincero para o senhor. Mas poderíamos acrescentar muito em relação à segurança. Nós vamos acrescentar. Aí, voltando, o senhor comentou que agora até fugiu um pouco, o senhor está falando... A taxa que a gente cobra, que é exatamente por não... Isso, que eu ia perguntar da segurança, porque eu percebi aqui num release que passaram, que nós temos aqui, estou me incluindo na OABPREV, né, nós temos aqui, uma empresa de seguros que está por trás, porque o governo precisa ter um respaldo financeiro, um lastro financeiro, para permitir a criação desses fundos de pensão, né, que é a Mão Geral Seguros. Isso. Aí o senhor fala que não tem fins lucrativos, mas existe uma empresa particular. Existe. Né? Então agora o senhor já explicou, existe uma taxa menor. Eu vou até te botar, porque são duas situações totalmente distintas. Quando eu estou falando de gestor de ativos, eu estou falando da empresa, no Rio de Janeiro, quem faz isso para a gente é a Mercato Investimentos, né, que por força de lei tem que ser uma empresa em que ela vai pegar todo o dinheiro e administrar o nosso dinheiro, o fundo que está lá. O Rio de Janeiro hoje nós temos quase 4 mil participantes e temos 73 milhões de reais de acumulado, quer dizer, de fundo administrado. Né, esse dinheiro é entregue a Mercato, que vai dizer o que a gente vai colocar, de que forma, etc, etc. O nosso custodiante, quem guarda o dinheiro efetivamente, é o Banco Bradesco. Tá? Os nossos licitantes são a Mellon Internacional, né, na Bolsa de Nova York, e, obviamente, o Banco Central e a CVM. Quer dizer, tudo transparente. Tem que ser, não tem como. Nós estávamos aqui comentando, só para depois entrar num assunto no geral, então nós estamos falando isso aqui da gestão de ativos. E nossos colegas, toda vez que a gente vamos dar palestra, essas coisas, eles pensam, doutor, se o senhor meter a mão nesses 75 milhões sumir do país, e aí, como é que fica? Eu falo, olha, é impossível fazer isso. Eu, como presidente da OABPREV do Rio, na verdade, o que eu administro são 60 mil reais mês, que são as despesas mensais do OABPREV para pagar atuário, contador, funcionário, água, luz, telefone, etc. Porque o valor de cada um, o aporte de cada um mensal é individualizado. Né? Não entra na conta do OABPREV. O doutor Jefferson vai ficar na conta do doutor Jefferson, do Clécio na dele, do Nelson na dele, o meu na minha. Eu só pego esse bolo e administro isso comum. Eu, para sacar qualquer dinheiro do fundo, eu só posso fazê-lo mediante uma autorização do titular da conta, justificando para ver se o saque dele são daqueles que a lei permite que se faça algum tipo de saque, né, nos casos previstos em lei, vendo que autorizo, mando esse saque para o Bradesco, que é quem efetivamente tem o dinheiro. O Bradesco encaminha essa autorização, esse pedido ao Banco Central, que efetivamente autoriza a transferência e o cheque, a transferência tem que ser por meio eletrônico. Eu não posso nem fazer um cheque. Ou seja, sai da conta do OABPREV para a conta do participante. Quer dizer, para eu roubar o participante, eu tenho que estar pelo menos mancomunado com ele, né? Certo. Então, a segurança é total. Quanto à Mão Geral, que você está comentando, que é uma empresa, e obviamente gera lucro, sim, né? O que nós... Um fundo de previdência, ele não é só o acumulado.
Não é só aquele, como diz o doutor Clécio, isso é capitalização. E aqui, também complementando o Clécio, nós vamos imaginar que algum banqueiro internacional esteja preocupado com a previdência de um brasileiro? Não. O que ele tem? Ele quer botar dinheiro para dentro do banco, sabendo que por 30 anos ninguém mexe naquele dinheiro. É por isso que eles fazem fundo de pensão, que não é fundo de pensão. Concordo com o doutor Clécio, é capitalização. O fundo de pensão ele vai ter, além disso, ele tem os seguros. Né? Seguro de vida, óbvio, né? E um seguro de acidente. E o doutor Jefferson, na palestra dele, ainda brinca, que ele fala assim, quem aqui tem carro? Todo mundo levanta a mão. Seu carro tem seguro? Todo mundo fala, tenho. Tá bom. Todo mundo aqui tem plano de saúde? Tem. Então, se por uma eventualidade, se por um acaso, talvez aconteça de você bater com o carro, teu carro vai ser reformado. Se você se machucar, pode ser que você se machuque, você vai para o hospital. Agora, a única coisa certa nessa vida é que nós vamos ficar velhos, vamos cansar de trabalhar. Alguém aqui está pensando no futuro, e o futuro é amanhã, porque o tempo voa. Aí começa a dar consciência previdenciária. E a Mongeral, ela só tem um contrato com a gente porque, no princípio, como até hoje, você ter uma massa de dinheiro para suportar o pagamento de indenizações é uma coisa que a OABPREV, né, o mesmo Sistema Nacional, não tinha esse dinheiro. E a Mongeral era uma empresa de 190 anos, de tradição, e que ela vende as apólices de seguros para a OABPREV por um preço muito mais barato do que ela vende no mercado, que é exatamente para ter a exclusividade e a credibilidade da bandeira OAB. Doutor Álvaro, doutor Clécio, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, eu ia pedir licença ao Álvaro, exatamente em relação à figura da Mongeral, né? Porque nós, de certa forma, na condição quando estudamos o plano, para criar o plano, nós tínhamos a necessidade de ter uma terceira figura, uma terceira pessoa jurídica que bancasse o risco para esse plano. Porque, veja bem, a distinção, os fundos de pensão tradicional, pela Lei 6435 antiga, eles tinham a obrigatoriedade a constituir um fundo numa empresa, numa categoria profissional. A categoria profissional não existia ainda o modelo, mas numa empresa, a empresa ou os participantes teriam que fazer uma dotação inicial de 7% do total da folha de pagamento da empresa do ano, a folha de pagamento anterior, somando todas as folhas de um ano, para bancar aquilo que se chama riscos prioritários. Ou seja, você cria o fundo, amanhã pode acontecer um evento de você perder 10, 15, 20 pessoas desse fundo. Logicamente que o fundo sendo constituído não teria recursos para bancar isso. No caso da OAB, os advogados pagando isoladamente, não tendo empresa, nós não poderíamos correr o risco de constituir um fundo que não pudéssemos abrigar a pensão por morte, que é a falta eventual dos advogados, né, a invalidez. E por isso teríamos que contratar uma empresa que estivesse no mercado, que desse esse suporte. Então, terceirizamos o risco. É importante que se diga o seguinte, o advogado, quando faz a opção de entrar na OABPREV, quando ele faz a sua inclusão, ele escolhe quanto vai pagar, como vai pagar, quanto tempo vai pagar, e sob a contribuição dele, ele é que destina o valor para o seu fundo de acumulação, que é aquilo que fica sendo capitalizado pela OABPREV, que fica buscando a rendibilidade pela administração da OABPREV, para destinar para a sua aposentadoria futura. Tá? E tem uma parte, que ele também resolve quanto, que se direciona para o Mongeral para bancar imediatamente o risco. Então, nós tínhamos que ter aí uma instituição extremamente séria, que foi o caso da Mongeral, como o doutor Álvaro falou, mais de 190 anos de existência, e tivemos, infelizmente já, né, dentro do plano da OABPREV, inúmeras perdas, e está comprovando a Mongeral pagando esse benefício. E mais incrível de tudo, uma das primeiras que nós tivemos, foi um grande incentivador do plano, o presidente da seccional do estado de Goiás, doutor Eli Alves Fortes, teve uma participação para o plano e faleceu, lamentavelmente. E isso, quem paga esse benefício para a família do Eli, é a Mongeral Previdência Privada. Então, nós não temos esse custo, transferimos a parte que o advogado contribui para que você tenha o risco. Mas a opção é do profissional. É ele que faz essa opção, qual é o valor que ele vai botar, aonde ele vai colocar, com qual o tempo de contribuição. Doutor Clécio, doutor Álvaro, eu vou fazer uma pergunta genérica agora, vamos tentar partir para uma parte mais prática da condição, porque às vezes a pessoa tem interesse, mas não tem, ou acha que não tem, a condição necessária para aderir ao plano.
Por exemplo, hoje eu sou, na verdade, tenho uma previdência privada de um banco privado, que é o Banco Real. Então vem minhas perguntas. Lá eu pago o valor X mensal, existe realmente um planejamento para que daqui a um determinado número de anos eu receba uma aposentadoria que eu imaginei que seria adequada para mim, e eu pago um valor X mensal. Então vem as perguntas. Primeira pergunta, podemos dar um exemplo prático para o advogado em Teresópolis? Contribua com tanto, que em tanto tempo você teria tanto. Segunda pergunta, eu vou deixar no ar. O advogado, como no meu caso, que já tem uma previdência privada, pode migrar para a OAB Prev? Não só pode, como deve. Certo. Eu já antecipadamente vou pedir desculpa para o gerente do Banco Real de Teresópolis, porque eu estou na frente de 2 clientes aqui que certamente nós vamos terminar essa entrevista e eles vão estar fazendo a portabilidade, que é o recurso que está dentro do plano, para que você possa sair. Eu vim de Goiás, agora estado de Goiás. Mas eu posso manter as duas também, tem uma Real e uma OAB Prev. Pode, doutora, mas eu pergunto ao senhor, qual é a vantagem que você tem só para saber, só para deixar todas as informações no ar, Não, né? pode. Mas qual é a vantagem? Por exemplo, eu estava dando exemplo, eu vim de Goiás agora, nós fizemos a portabilidade, quando eu passei por lá, de R$1.800.000 de colegas que estavam no banco portaram para a OAB Prev. Depois de nós termos essa informação que nós estamos passando a vocês. Né? Simplesmente pelas diferenças de taxas, tudo que o doutor Alves se referiu. É extremamente importante analisar esse aspecto, né, da lucratividade. E a portabilidade é um processo extremamente simples. Né? Agora, valores práticos, eu sempre me direciono muito aos jovens advogados, aos estagiários. Eu sempre digo a eles, a contribuição de um jovem advogado equivale ao valor de uma balada. Eu pergunto para ele, quanto é que você gasta numa balada? Aí eles me dizem o valor em torno de 90, 100, dependendo da balada. Né? Tem baladas que levam bem mais do que isso. Mas esse é o valor de contribuição para assegurar esse jovem advogado, com uma idade de 55, 60 anos, ele tem ali, contribui com 90, 100 reais, ele vai chegar a 3, 4 mil de renda de aposentadoria. Né? Ele pode aumentar esse valor ou diminuir o tempo para a saída dele. Vamos imaginar que um jovem com 30 anos, ou meu amigo Nelson com 44, faz o plano para sair aos 65, pega uma contribuição mínima dentro das suas disponibilidades, que não vai lhe trazer problema, que você vai poder mantê-la, e você inicia com essa contribuição. Mas nós temos uma figura dentro do plano, que é uma figura maravilhosa para o advogado, que são os aportes. Os aportes estão linkados diretamente ao sucesso profissional do advogado. Ou seja, ele ganhou uma ação, ele pega o recurso e coloca como adicional no fundo. Eu, particularmente, digo a vocês, eu levei isso, todas as minhas ações, eu pedi à minha esposa que colocasse 5% para o fundo de pensão da OAB Prev. Então você consegue, além da contribuição mensal, você consegue agregar uma contribuição adicional, eventual, que é extremamente alta. No seu caso, você pode fazer isso e, ao mesmo tempo, tirar aquele recurso que está lá no Banco Real, que eu sei que certamente você vai fazê-lo, né, e passar para a OAB Prev, que entra como aporte inicial na OAB Prev. Então, a vantagem do advogado, e eu digo aos jovens advogados, me dirijo, eu participo de solenidades de entrega de carteiras, doutor Jefferson, eu faço 2 colocações com veemência para os advogados, dando ênfase. Primeiro, faça o seu plano de previdência hoje, porque em previdência não existe amanhã. Segundo, pense em trabalhar com direito previdenciário, que é uma outra defesa que eu faço, que lá realmente é um espetáculo a área em previdência privada hoje, e nós temos uma carência muito grande nesse sentido. E isso também, nas palestras, eu procuro levar uma mensagem do que significa direito previdenciário, trabalhar em previdência privada. Mas, em relação à contribuição, só para concluir, em relação à contribuição aos jovens advogados, inicie com o valor mínimo que você possa pagar, 90, 100 reais, mas assegure o seu futuro hoje. Doutor Clécio, eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta em seguida com mais um bloco do programa OAB em Foco para fechar a reportagem OAB Prev. É um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje falando sobre previdência privada, mais especificamente OAB Prev. Temos aqui ao meu lado convidados ilustres, o Dr. Clécio Roberto Olson,
lá do Rio Grande do Sul, um dos criadores e fundadores da OABPrev, o doutor Álvaro Luiz Fernandes, que é diretor-presidente da OABPrev Rio, e o doutor Jefferson de Faria Soares, presidente da 13ª subseção. Teresópolis é uma cidade pequena, a maioria crescemos juntos, dividimos a juventude, como o doutor Clécio está falando, frequentando baladas e tal, e o Jefferson é meu amigo pessoal há muitos anos. E apesar de ser mais novo, ele já me passou várias experiências que realmente me engrandeceram, me gratificaram. E eu lembro que há muitos anos atrás, o Jefferson, que também foi bancário, fez uma conta para mim. Ele falou assim, Nelson, as pessoas fazem cálculos errados. Você imagina o seguinte, o melhor investimento, nesse caso, não para a pessoa, mas para a família, né, é um seguro de vida. Você vê, a pessoa que ama a sua família e faz um seguro de vida, ele contribui aí anualmente com R$200 no seguro de vida. Vai lá, pega R$200, um exemplo, que você deu na época, e faz um seguro de vida para receber 150 mil em caso de falecimento. Você pega aí, R$200, em 10 anos você investiu R$2.000. Vamos supor que você não morreu, R$2.000. Mas o segurado receberia 150 mil. Em 20 anos, você contribui com 4 mil para receber 150 mil se fosse hoje. Um dia você tem que morrer, né? Que deve 50 anos. A proporcionalidade que você tem entre o investimento que você faz e a possibilidade de rendimento é um disparate muito grande. E onde as instituições financeiras ganham? Eles ganham quando você se torna inadimplente. Você deixa, você contribui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e para. Aquele dinheiro que você investiu é perdido. Tá certo? Mas aquelas pessoas que se mantêm fiel a esse pensamento, um pensamento de futuro, um pensamento de se precaver, cedo ou tarde ele vai ser beneficiado. No caso do seguro de vida, é claro, não a pessoa que fez o seguro, mas a família, que é o ente querido que a gente quer deixar bem em caso de falecimento. A previdência privada, eu lembro que o doutor Gerson falou, é um seguro de vida para quem faz. Por quê? Porque se ele se aposentar antes de falecer, amigos conversando, se aposentar antes de falecer, ele vai ser beneficiado com aquela reserva que ele se planejou, com aquele sacrifício que ele fez durante a juventude e na terceira idade, no momento em que ele se aposenta, ele tem uma aposentadoria maior, melhor, para poder viver a fase final de nossas vidas. Então nós estamos aqui com o fundador e o presidente da OABPrev Rio também. E eu pergunto para o senhor, doutor Jefferson, já sabemos que o senhor tem sua previdência privada. Esse pensamento que o senhor passou para mim há 15 anos atrás, foi esse pensamento que o incentivou, estimulou a se preocupar com o advogado de Teresópolis, a convidar nossos amigos a estarem aqui hoje? Bom, Nelson, na condição de presidente da 13ª subseção e representante da classe dos advogados de Teresópolis e conhecedor dos produtos, das iniciativas que a OAB tem em prol dos advogados, eu me senti na obrigação de convidar as pessoas que realmente representam a OABPrev para poder trazer as informações necessárias para que essas pessoas, os advogados de Teresópolis, tenham efetivo conhecimento daquilo que interessa para o advogado no seu futuro, uma garantia para o futuro. Hoje vemos o advogado pensando em advogar até 50 anos de idade e dali para frente fazer um concurso público para ter uma certeza de uma aposentadoria. E, na verdade, o advogado é um apaixonado pela profissão. Não tem que ser servidor público, não tem que largar sua banca, largar sua profissão. Ele tem que ter a certeza de que, num determinado momento, ele vai ter a garantia de que ele vai parar e seus rendimentos vão permanecer. Então, essa foi a grande razão de eu convidar esses ilustres colegas, conhecedores profundos, para levar aos advogados o conhecimento do que é a OABPrev, é um plano privado dos advogados, tem a garantia de administração de profissionais da área do direito, da área do Conselho Federal, está sempre atuante na fiscalização, na viabilidade, da seriedade do plano. Então, nós confiamos muito na nossa classe. Então, por essa razão, eu acho que é um plano que, segundo o doutor Clécio mesmo colocou, é um plano que não visa lucro para terceiros, visa o investimento todo na própria classe, e isso é muito importante para a gente. Então, esse convite foi feito, nós vamos fazer uma semana aqui de trabalho só para poder levar
essa previdência, viabilizar a inserção dos advogados de Teresópolis na previdência privada da OABPrev. Então, nós estamos na semana do dia 26 em diante desse mês ainda, de abril. Nós estamos organizando uma semana para que tenham consultores aqui para poder fazer a explanação mais aprofundada e a inscrição dos advogados nesse plano. Nós vamos fazer uma palestra também, diretamente, para que o advogado hoje, que está ouvindo a nossa entrevista aqui, que ele possa fazer os questionamentos diretamente aos nossos colegas para poder tirar qualquer dúvida e, daí em diante, aderir a esse plano. Então, essa foi a nossa real intenção de tê-los aqui hoje em nossa cidade. Tá certo. Doutor Alvão, então vamos focar Rio de Janeiro. As taxas e a rentabilidade da OABPrev aqui no Rio de Janeiro. O que o senhor pode falar para a gente? Deixa eu te dar um exemplo. Primeiro, eu, indo aqui na onda do Dr. Jefferson, o plano OABPrev hoje é uma realidade tão grande que eu vou dar algumas pessoas que são OABPrev. Roberto Busato, ex-presidente do Conselho Federal. O plano dele, da família, é o OABPrev, não tem outro. Dr. César Brito, ex-presidente do Conselho Federal, o plano dele, toda a família, é o OABPrev. Ele tinha até um do Banco do Brasil, que quando nós demos uma palestra há uns 2 ou 3 anos atrás, para os conselheiros federais, ele falou, estou perdendo dinheiro, porque a expressão dele foi outra. Nós falamos, tá, ele mandou transferir todo o dinheiro dele para o OABPrev. Vamos botar Dr. Ofir Cavalcante, atual presidente do Conselho Federal, ele e toda a família são o OABPrev. Eu estou dizendo isso porque o OABPrev é uma realidade, não é um projeto que se está implantando para advogado, não. É o fundo de pensão. O Dr. Clécio disse que nós somos hoje 700 mil advogados. A Secretaria de Previdência Complementar, né, que é quem cuida disso, a atual Previc, que virou autarquia no passado, ela prevê para dentro de 6 anos o OABPrev ser o maior fundo de pensão do Brasil, como disse o Dr. Clécio. E por quê? Porque hoje, no Brasil, nós temos 35 mil advogados inscritos. No estado do Rio de Janeiro, né, nós somos 4 mil. Se nós levarmos em consideração que temos 90 mil advogados ativos, entre advogados e estagiários, ativos no estado do Rio de Janeiro, olha o que nós ainda temos para crescer. Sim. E quais são as vantagens? Hoje, o OABPrev do Rio se orgulha em dizer o seguinte, a maior rentabilidade de todos os fundos de pensão fechados, né, instituídos, do Brasil foi o OABPrev do Rio de Janeiro, 25,18. A nossa taxa, quer dizer, quem tem dinheiro no OABPrev, ano passado, ganhou 25,18 de lucratividade. A nossa taxa de administração, a parcela que a gente tira de cada mensalidade do advogado para pagar as nossas despesas, é de 3%. Só que nós já temos um fundo de reserva grande, que a partir de junho ou julho nós vamos renunciar a essa taxa. Não precisamos mais dessa taxa para nos manter. Então, mas hoje é de 3%, que é uma das menores taxas que nós temos. Pelo nosso contrato, o nosso gestor de ativos, como eu já disse, os bancos cobram em torno de 3%, o nosso é 0,30%. E no nosso contrato, que você ainda comentou, que os bancos ganham com a inadimplência, né? E é verdade, mas eles ganham com a aplicação, em cima de aplicação, dentro dos próprios fundos de banco. E nós não, nós vamos procurar a melhor aplicação no mercado. E nós temos um contrato com os nossos gestores de ativos que eles não podem ter nesse repasse de compras mais de 2%, quando a média do mercado é 6%. Aí você vai falar, Alvo, essa história? Clique em www.abpref-rj.gov.br, porque até as minhas despesas pessoais, de avião, de passagem, de carro para vir aqui, seja o que for, todas as notas fiscais estão lá. É a transparência, porque é de advogado para advogado. E aí eu vou dizer o seguinte, o plano funciona, nós hoje já pagamos, no Rio, nós já temos 72 aposentados. Tá, mas antes de eu passar para a cidade, deixa eu fazer uma pergunta, porque o senhor deu um dado interessante aí, ver se eu entendi errado. O dinheiro, o fundo da OABPrev, ele é aplicado e investido em ações, em outras formas de fazer rendê-lo, tá certo? Então a gente imagina que o volume fique maior de dinheiro a cada momento, né? Quando a gente faz uma previdência privada, você já tem uma projeção, contribui com tanto para ganhar tanto. Mas se esse dinheiro está crescendo e não existe fins lucrativo, então a minha renda lá no futuro vai aumentar também. Olha, Nelson, você tocou num ponto que é primordial e importantíssimo. Quando a gente vai aos colegas, né, e vamos ter a oportunidade, né, de fazer isso aqui, fala, quanto é que eu vou ter de aposentadoria? Eu falo, não sei. Eu não tenho como prover isso. Qual é a previsão que a gente faz? Porque seria um risco você falar isso. Qual é a previsão que a gente faz? Olha,
Vamos pegar a média de rentabilidade do fundo nos últimos anos. Vamos ver quanto é que você está contribuindo por mês. Provavelmente você vai ter uma aposentadoria de X. Concorda? Só que essa aposentadoria, geralmente, ela é muito maior exatamente pela boa administração de ativos. Aí você vai falar assim, mas isso é um risco? Não. Nós temos uma meta atuarial. Eu ia perguntar. Né? Nós temos uma meta atuarial. A Secretaria de Previdência, a Previc, atualmente, ela obriga, por força de lei, que a gente garanta um mínimo de rentabilidade ao ano. O mínimo de rentabilidade da OABPrev do Rio de Janeiro é um dos melhores patamares que nós temos, mas acho que já está unificando, todos os fundos de Previdência estão unificando, que é o IPCA, né, mais 5%. Se eu não der o IPCA mais 5%, eu posso ganhar uma multa da Secretaria. Eu posso até sair da diretoria, e o Conselho Deliberativo pode sair da diretoria pela má gestão. Acima, isso é o que eu garanto. Só que, quando eu falo em 25%, eu estou falando no IPCA mais 5% e mais 12% acima disso no ano passado. Então, o resultado que eu apresento na aposentadoria daqui a 30 anos, 20 anos, que os consultores apresentam, é considerando o IPCA mais 5%. Né? Só que a rentabilidade, em geral, é muito maior. Mas você vai falar, ano passado a Bolsa caiu. É verdade, ano passado a Bolsa caiu, a ABPrev do Rio, inclusive, apresentou um resultado negativo. Isso é preocupante? Não. E eu vou te dizer por quê. Nós estamos falando em investimento a longo prazo, há 30 anos. Então, se você pegar o que a OABPrev tem de renda fixa, renda variável, etc., ela está sempre acima do IPCA mais 5%. Porque isso é o que a lei me obriga. E o que eu tenho no fundo de ações, no Rio de Janeiro, que é 25% da minha aplicação, autoriza o meu gestor a fazer isso, é que dá exatamente essa diferença. Ou seja, a rentabilidade anual dele está ali. O A maior, o melhor, a nossa diferença é exatamente nessa ação. Quer dizer, ela pode descer um ano, mas certamente, ao longo de todos os anos, ela vai ser muito maior do que qualquer outro fundo. Por isso que, tirando o ano passado, o ano de 2008, 2007 e 2009, nós fomos o melhor, em rentabilidade, o melhor fundo de pensão. Então, eu não posso garantir o IPCA mais 5%. Provavelmente, lá na frente, o resultado é muito maior. A gente percebe que vocês já foram bem sabatinados, porque eu brinquei aqui no intervalo que o doutor Clécio me deixou sem perguntas, que logo no resumo inicial dele, ele já fez todas. Mas, aí agora vem o doutor Álvaro, eu estava aqui, eu vou dar uma pimentada aqui, que eu vou pegar as bolsas de valores. Ele já foi respondendo, eu não precisei nem... Que a gente vai ser, olha só, eu vou te dar um dado aqui muito importante. Em primeiro lugar, eu, o Clécio, o Jefferson, muito mais do que a nossa responsabilidade pessoal, e a minha, como presidente do ABPrev, a minha responsabilidade é pessoal. Eu, quando assumo, eu tenho que botar todos os meus bens disponíveis... É porque a gestão pública é privada, agora tem responsabilidade civil... É pessoal. A primeira coisa que eles fazem é bloquear todos os meus bens, para depois saber se eu estou certo ou errado. Então, mas a gente tem aqui uma responsabilidade muito maior. O Álvaro aqui, presidente, ele não vem aqui como o Álvaro. O Jefferson não está aqui como o Jefferson, nem o Clécio como o Clécio. Nós estamos usando aqui uma sigla, como advogados. OAB, segundo pesquisa, há uns 5 anos atrás, uma pesquisa nacional, qual é a entidade de mais credibilidade no Brasil? Surpreenda-se. Em primeiro lugar, o Correio, segundo o ABPrev. Na frente do Exército, da Igreja Católica, não sei o quê. E é um fundo de previdência que hoje eu estou na presidência, amanhã é o Jefferson, é você, é qualquer outro. Então, é inadmissível, primeiro, que uma irresponsabilidade com o nome da ordem, e o Conselho Federal vigia isso assim, assustadoramente. Tem um grupo só para vigiar, de especialistas, só para vigiar todas as explicações, além da CVM, do Banco Central. Né? E o Conselho Federal, além dessa vigília atual, nós temos os próprios advogados. Transparência é tudo, que eu estou falando. Entra no site, a vida inteira do ABPrev está lá no site. Né? Estão vindo aqui conversar, botar a cara, que é exatamente para tirar essas dúvidas. Repete o site aí, por favor, doutor. www.oabprev-rj.com.br. Eu tenho que passar para considerações finais, que infelizmente nós só temos mais 5 minutos de programa. Eu vou agradecer individualmente e abrir a palavra, o senhor pode completar o que achar interessante. Começar com o doutor Clécio. Doutor Clécio, foi um prazer recebê-lo aqui, conhecê-lo. Eu espero que o senhor tenha sucesso nessa campanha aqui no Rio de Janeiro.
Se eu quiser colocar mais alguma consideração aí em relação ao ABPREV? Nelson, reporto-me novamente ao agradecimento por essa oportunidade, né? Porque nós não podemos de maneira nenhuma exercitar o nosso trabalho se nós não tivermos o apoio do presidente, uma subseção, como nós estamos recebendo do Dr. Jefferson aqui. Eu queria só complementar em relação para que, primeiro, em relação aos bancos, que não fica aquela figura de persona não grata, né? A gente fica visualizado, não se trata disso, eu tenho grandes amigos dentro do sistema financeiro, só que tem uma coisa que bate que se chama lucratividade. E isto não tem como contrapor, né? Nós temos uma razão absoluta em relação a isso, e o nosso colega precisa sentir, e essa é a razão das palestras para nós darmos esclarecimento. Um fato muito importante que se colocou, que o doutor Alvo estava colocando, é que quando o advogado faz uma contribuição, que eu queria enfatizar isso, quando ele faz uma contribuição, como eu disse inicialmente, ele faz uma opção. O valor que vai para a acumulação, que estava se reportando em termos de capitalização, do rendimento que vai ter do ativo, e aquilo que vai para a mão geral pagar o risco. Agora, gravem, a única instituição que está, no caso a OAB, que quando, vamos dizer, você fez o plano com 44 anos para se aposentar aos 65, mas você com a sua contribuição também resolveu fazer aportes, de repente você acha que com 50, a partir de 55 anos você pode sair a qualquer momento. Você pode chegar e dizer, olha, essa renda que eu tenho hoje já me satisfaz, e antecipar a sua aposentadoria. Mas vamos dizer que por uma infelicidade você veio a faltar aos 60 anos de idade. Qual é a renda que os seus familiares vão receber? Qual é a pensão que vocês vão receber? Aí todo mundo, não, é o que a mão geral vai pagar. Não é só o que a mão geral vai pagar. Diferentemente do sistema financeiro, diferentemente só do o BPREV tem esse sistema? Só a BPREV tem. Diferentemente do sistema financeiro, é a renda, a pensão que a mão geral vai pagar, mais todo o seu fundo acumulado. Cita aquele exemplo que o senhor estava dando aqui no intervalo, uma advogada aqui no Rio de Janeiro, foi isso? Isso o doutor Alvo tem condições muito melhor do que eu para rapidinho, só para não matar as considerações, a gente dá o exemplo que foi o maior prêmio, né, de seguro de vida pago no Brasil, foi aqui no Rio. Uma advogada, colega nossa, 39 anos, o ABPREV, 2 filhos. Advogada previdenciária. E rodou, todo mundo estava no Banco do Brasil, acabou, veio para o ABPREV. E o esposo advogado também. O esposo advogado, 43 anos, 42 anos, também advogado previdenciário, saíram os dois e entraram para o ABPREV. Em setembro, outubro do ano passado, andando de triciclo em Vassouras, ou Valença, na fazenda de uns amigos, bateu, quebrou o pescoço, morreu na hora. O que ela fez? Prêmio, quer dizer, a gente fala prêmio, né? Mas é um nome meio... mas não é bem um prêmio, mas o que ela recebeu do seguro de vida dele, 1.380.000 e poucos mil reais. Tem entrevista dela no site, só que a gente só bota as iniciais. 1.380.000. Ela já tinha o dela. Ela chegou lá, nós não temos vendedores, nós temos consultores, porque nós não queremos vender, nós queremos te mostrar por que você tem que ter uma previdência e qual é melhor para cada caso específico. Ela foi lá, o consultor sentou com ela, a gerente lá, nossa, sentou com ela, explicou tudo, e ela falou, mas eu posso... Falei, não, nós vamos pegar o acumulado, ou seja, já vamos transferir direto para a sua conta. Já vai para a sua conta. E o seguro que a senhora está recebendo, o que a senhora quer fazer? Ela sacou 25%, quitou o apartamento que ela estava comprando para o marido, e o resto, a diferença desse 1.300.000 e pouco, ela botou também no fundo dela. O que ela fez? Ela tinha uma aposentadoria programada para os 65 anos, ela antecipou a aposentadoria dela para os 55 anos, e a aposentadoria dela, que era de 4.000 e poucos reais, a previsão, né, ela aumentou para quase 9.000 reais. Por quê? Porque o ABPREV, como diz o Clécio, é o único sistema, porque o dinheiro não é meu. O dinheiro é, quer dizer, como dirigente, o dinheiro é meu individualizado como participante. Não importa o que eu estou dando, de risco é acumulado. Soma tudo e te entrega para o seu familiar. A única, nesse contexto todo, Nelson, o único valor que a OABPREV retém da contribuição do advogado é 3% de taxa de administração. Mais nada. Quer dizer, toda a contribuição que o advogado fez para ele, né, ou para os seus familiares, algum momento vai ser revertida integralmente para ele ou na eventual falta dele para a sua família. Ou seja, pergunte que a cada R$1.000, R$30 fica para pergunte para o nosso ilustre amigo, pergunte vocês ao ilustre gerente do banco que vocês estão, como é que acontece com o fundo que vocês têm no banco. Tá certo? Essa é a diferença fundamental. Certo? Então isso precisa ser enfatizado para que o advogado entenda por que nós lutamos tantos anos
para criar na nossa classe um fundo sem fins lucrativos. O programa aqui é mais para avisar, para cientificar o advogado que existe a OAB, porque que existe eles já sabem, né? Mas que a OAB Prev está fazendo um trabalho em Teresópolis, haverão palestras, como o Dr. Jefferson já falou, a gente vai repetir no final do programa. Então aqui o tempo realmente, eu fico controlando. Doutor Álvaro. Eu só queria, para encerrar, fazer um registro. A gente tem rodado o Brasil inteiro, além de presidir a OAB Prev aqui no Rio, eu coordeno a Comissão Nacional do Conselho Federal dos Fundos de Pensão das OAB Prev, e o doutor Elfir Cavalcante, presidente, foi quem incentiva esse trabalho de rodar por todas as subseções e sempre me pede para que traga o abraço e a declaração dele de apoio ao sistema OAB Prev. Mas eu quero hoje, mais do que isso, eu quero parabenizar o Jefferson, dizer que Teresópolis tem um presidente com uma responsabilidade administrativa, uma visão muito grande, uma visão de futuro e com uma responsabilidade, né, que eu volto a frisar, da sua atividade de presidente, ao nos convidar para vir aqui, porque muitas das subseções nós temos que pedir para ir, e o presidente não quer atender, e não sei, se interessa. Aqui não, aqui o doutor Jefferson nos convidou, nos pediu para vir, disse que já tinha conhecimento do OAB Prev, que queria conhecer o OAB Prev, nos abriu a porta. Então, eu quero dizer aos advogados de Teresópolis que, quem dera, vários presidentes de subseção tivessem esse dinamismo, essa responsabilidade, essa visão de futuro, e dizer ao doutor Jefferson que a OAB Prev, eu posso falar pela OAB Prev, que é quem eu presido, estará sempre ao seu lado, apoiando, incentivando todas essas iniciativas suas e dos advogados de Teresópolis, como fazemos em todo o Estado. Mas, obviamente, nos lugares que somos bem recebidos e nos sentimos confortáveis e criamos laços de amizade, a coisa flui com muito mais facilidade. Então, quero dar parabéns aos advogados de Teresópolis pela escolha e ao doutor Jefferson pela forma como vem administrando a subseção aqui. Não é rasgando cedo, doutor Jefferson realmente, não é à toa que ele é presidente, se reelegeu, já é vice-presidente em 2 mandatos anteriores, e é uma pessoa que eu admiro bastante, realmente é uma pessoa de caráter, íntegra, e pode ter certeza, ele tem grande preocupação com o advogado em Teresópolis. Então, já deixo meu agradecimento, doutor Jefferson, agradecimento por estar apresentando o programa OAB em Foco, que é uma realização da 13ª subseção, que aí você já vem a preocupação e a visão que a presidência da 13ª subseção tem de lutar para ter um programa de TV, né, e a honra que eu tive de ser convidado para ser apresentador. Então, doutor Jefferson, suas considerações finais. Bom, Nelson, a nossa pasta está sendo feita, está sendo trabalhada, nós trouxemos pessoas da primeira linha, doutor Álvaro saiu de Brasília para vir nos prestigiar, o doutor Clécio saiu lá do Rio Grande do Sul para vir aqui em Teresópolis hoje nos prestigiar, e estarão aqui na semana, entre 26 e 30 aproximadamente, de abril, apresentando a palestra. A gente vai definir a data e o local, nós vamos avisar por meio de e-mails, por outros meios de comunicação, nas próprias salas da subseção. Então, eu peço encarecidamente a todos os advogados que prestigiem esses eventos para poder fazer com que essa nossa iniciativa ela ecoe e que a gente consiga fazer com que os advogados de Teresópolis tenham orgulho de ser advogado, não só enquanto em atividade, mas também depois de encerrar suas atividades profissionais. Então, é extremamente importante prestigiar essa nossa iniciativa, esse nosso evento, e o convite vai ser feito através de e-mails, através de correspondências, e espero que todos os advogados estejam presentes nesse evento. Nós vamos fazer de palestra, coquetel, nós vamos fazer uma coisa bem interessante para atrair o advogado, para levar as informações para que eles possam fazer uma avaliação da importância da OAB Prev na vida do advogado. Isso aí, doutor Jefferson, muito obrigado pela sua iniciativa. Então, amigo advogado, preste atenção, porque o tempo urge. Quando você menos esperar, o tempo passa tão rápido, quando você vê, hoje você está com 20, amanhã você está com 44, que é o meu caso aqui, né? E se eu tivesse feito aquela previdência, independente de ser banco e tal, hoje já teria alguma coisa, poderia migrar com valor maior para a OAB Prev, né? Eu vou terminar o programa de hoje. Infelizmente, nós tivemos uma perda grande nessa semana, se não me engano, dia 13 de abril. O meu amigo, o querido amigo José Carlos Souza, foi vereador, secretário municipal e era advogado. Ele veio a falecer, deixou a família aí e faleceu subitamente.
entendeu? Então é outra verdade da vida, infelizmente, a gente não tem noção de quando vai e nossos parentes ficam aí, né, à mercê da sorte muitas vezes. Então, amigo advogado, informe-se, vamos analisar essa proposta da OABPrev. Nós teremos aí, como o Dr. Jefferson já falou, palestras esclarecendo, você vai ter oportunidade de ter contato com nossos entrevistados, fazer sua conta, mas faça um sacrifício, previna-se para o futuro, que, se Deus quiser, sua aposentadoria será mais satisfatória, você poderá usufruir na terceira idade de todo o sacrifício que você teve durante seu tempo útil de trabalho. Eu sou Nelson Filho, este é o programa OAB em Foco e até o próximo programa.